Bom dia, nação rubro-negra, chegando para mais uma live informativa. Hoje vai ser uma coisa mais curta, porque daqui a pouquinho tem jogo da Copa do Mundo, daqui a pouco tem mais um confronto das oitavas de final. Então, para você que está chegando, quer estar por dentro de tudo do nosso Flamengo, Vitor Pereira perdendo um auxiliar técnico, a gente vai explicar isso aqui para vocês. Tem situação de Gerson também, nova reunião marcada entre Gerson, empresário, e também os dirigentes do Olympique de Marseille. Tem a situação aí do Campeonato Carioca, todas essas divergências com os nossos rivais aí, se tratando de Vasco, Fluminense e Botafogo. Tem também lateral esquerdo que o Flamengo está de olho, mas provavelmente está finalizando aí o seu processo com o nosso rival. Vou explicar também. Tem o Arrascaeta, que tem sido jornal na Espanha, jornal em outros lugares também, destacando a qualidade do nosso meio-campista, e um dos técnicos está de olho em Arrascaeta, a gente também vai trazer isso para vocês. Vitor Hugo recebendo sondagens, tudo isso e muito mais aqui no canal Visão Rubro-Negra. Então sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui chegando, sintam-se à vontade, deixe o seu like, deixe o seu comentário é importantíssimo. Vocês podem perceber, eu faço de tudo para responder o máximo aí da opinião de vocês, para entender também o que o torcedor do Flamengo pensa a respeito de tudo isso. Então, se inscreva no canal, deixe o like, deixe o seu comentário e compartilhe essa nossa live / vídeo informativo em todos os seus grupos de WhatsApp e todas as suas redes sociais. Antes de começar algumas notícias, só destacar ontem que o Luva de Pedreiro, ele apareceu com a camisa do Flamengo no programa Luciano Huck, né? Domingão com Huck, na verdade. E aí, quando ele apareceu nesse programa, foi duramente criticado por vários torcedores do Vasco, porque o Irã, que é o nome dele, ele é vascaíno roxo. De fato, ele é vascaíno. Muita gente não entendeu, eu particularmente não compreendi qual foi a ação e qual foi o motivo dele estar utilizando aí a camisa do Flamengo. Mas ele deu uma declaração explicativa ontem nas suas redes sociais. Por quê? A torcida do Vasco ela é tão pequena em várias situações que um cara que é influente digital, mesmo que seja torcedor do Vasco, ele estava participando de uma ação, entre aspas, a gente sabe aí que é um cara que vai estar de acordo com patrocinadores e tudo mais que envolve o lado financeiro. E a torcida do Vasco, chateada e revoltada, ameaçaram. É isso mesmo. Assim, tem coisa que nem dá para acreditar, cara. Ameaçaram Luva de Pedreiro porque ele apareceu num programa com a camisa do Flamengo. Com isso, o Irã, o Luva de Pedreiro, se justificou nas suas redes sociais sobre isso e disse o seguinte: fala, minha tropa, algumas pessoas estão me criticando porque eu usei a camisa do Flamengo. Galera, eu sou do futebol. Todo mundo sabe que uso a camisa de todos os times, mas sou vascaíno de coração. O meu time do coração é o Vasco, com toda certeza. Então, ele teve que se justificar por conta das ameaças que vem sofrendo. É uns absurdos que a gente observa no futebol, mas nada me surpreende mais. Falando outra situação também aqui importantíssima para tratar, foi ontem também, agora o nosso jogador, o Gabigol, estava presente no programa do Faustão, e ele falou um pouquinho sobre esse sentimento, sobre ser jogador do Flamengo, e deixou muito claro que ele se sente à vontade, que ele hoje se considera um jogador do Flamengo, que o Flamengo conhece muito bem, que parece que ele nasceu para jogar no Flamengo, que se depender dele, ele quer viver muitos mais anos e títulos e temporadas aqui. O Gabigol também citou, inclusive, que ele tem mais 2 anos de contrato, afinal o contrato dele é até final de 2024, mas que ele, a diretoria, já vai sentar em breve para alinhar a sua renovação, porque ele tem interesse em permanecer por muito mais tempo aqui. Gabigol, que ainda é jovem, tem lá para os seus 25 anos, tem interesse em prorrogar esse período, e a gente sabe a importância dele não só para essa geração, mas a relevância dele para o futebol do Flamengo e também pelos últimos títulos conquistados. Então, ele deixou muito claro que já é aquele cara que parece, de fato, que nasceu ali, é cria do ninho, né? Ele é muito identificado e, claro, é muito adorado, vamos colocar assim, por muitos torcedores que gostam do nosso Mengão, que é apaixonado pelo nosso Flamengo, tá bom? Informação do Campeonato Carioca. Antes de falar um pouquinho de mercado da bola, acho importante atualizar isso para vocês, porque o Vasco, Botafogo e Fluminense recusaram os valores que estavam totalmente divergentes com o que o Flamengo receberia. Na proposta, segundo o Brás Sport Assets, que é o responsável e a empresa responsável pelos direitos de transmissão, tinha colocado e fechado um acordo, mas o Landim ainda não tinha assinado, que o Flamengo receberia 18 milhões. Vasco, Botafogo e Fluminense receberia 9. Ao saberem disso, né, obviamente, os presidentes, através principalmente das duas SAFs, né, tanto do Botafogo quanto do Vasco, se oporam a esse ocorrido
e planejaram, inclusive, entrar contra aí o Flamengo dessas ações. Inclusive, o John Texel, através do Botafogo, já tinha declarado, depois de uma reunião, dizendo que havia um acordo de obscuridão nas negociações e que estava ocorrendo privilégios individuais. Já o Fluminense disparou que valores deveriam ser justos, devia ser uma divisão igualitária de todas as receitas e que não acha justo essa maneira que foi colocada. Só que a empresa responsável pelos direitos de transmissão, a Brás, ela deixou muito claro e revelou em uma das suas reuniões aí nesse acordo no Rio de Janeiro que o Flamengo teve uma proposta maior porque é o clube mais atrativo nessa competição. Olha só, galera, tem que ter um deboche de ironia mesmo, porque isso não é novidade para ninguém. Campeonato Carioca sem Flamengo não é nada. Vocês não iam ver sendo falado, sendo noticiado, sendo nada, literalmente. O Campeonato Carioca, na minha opinião, nem deveria existir. Campeonato estadual sem relevância, só perde muito tempo, na verdade, ainda faz com que nossos jogadores possam correr risco de alguma lesão séria para campeonatos de fato que vale alguma coisa. Mas, já que ela tem que ocorrer, é óbvio que o Flamengo é o principal atrativo. O Flamengo é o único, na verdade, que dá engajamento, é o único que, contra um clube pequeno, né, inferior em um jogo, ainda lota o estádio. Lota o estádio. O Fluminense, Vasco e Botafogo, com jogos importantes que teve, Copa do Brasil, Libertadores, Maracanã, com milhares de espaço vazio. Então, isso deixa claro e evidente que sim, o Flamengo é o que move. Isso ainda está sendo alinhado, toda essa situação está sendo alinhada nos bastidores. Botafogo e Vasco vai aí se movimentar juntamente com o Fluminense. O Flamengo, inclusive, não se opõe a nada dos três clubes receberem a mesma quantidade, 18 milhões. O Landim está muito tranquilo quanto a isso e espera o desfecho e a resposta final que vem da FERJ e não do Flamengo. Só para deixar muito claro, a resposta final vem da FERJ. Vamos aguardar os próximos capítulos desse campeonato estadual. Sobre Vitor Pereira. Vitor Pereira é o seguinte. Vitor Pereira, nesse momento, até fotos aí que foi circulada pela Raíssa Simplício, informações dela também. Vitor Pereira está curtindo férias ali em Paraty, no Rio de Janeiro, né? Praia, aproveitando o sol, essa cidade maravilhosa, e deve em breve se apresentar ao nosso Mengão. Só que o Kia Corabichan, né? Ele deixou muito claro que a comissão técnica do Vitor Pereira vai ter um desfalque. Isso porque o Felipe Almeida, um dos seus auxiliares técnicos, não pretende trabalhar junto com ele, não gostou da forma como foi tratada toda essa negociação e não deve vir estar junto com o Mengão, juntamente com a sua comissão técnica. Então, pode ser que outros ali também não venham, mas, a princípio, o Felipe Almeida é o único certo, informação do Kia, é o único que já está decretado que não vai aceitar trabalhar com esse projeto no momento. E aí a gente vai ter esse desfalque. É uma pena, porque é um cara muito inteligente. Eu sei que é um cara que participa diretamente das tomadas de decisão do Vitor Pereira. Eu sei que também é um auxiliar técnico, que tem todo aquele conhecimento, né? Tirou, inclusive, estudos aí recentes para a carteirinha de treinador, né? Na UEFA e tudo mais. Então, infelizmente, vai ser uma perda muito grande, mas o auxiliar não tem interesse em vir trabalhar no Mengão. Sobre o Gerson, vamos lá. O Gerson já tinha passado a informação, sobre o Gerson já tinham passado a informação de que ele estaria fora da intertemporada, né, do Olympique de Marseille, que vai acontecer na Espanha entre os dias 4 a 11 de dezembro, onde ocorrerá na região de Andaluzia. Isso aí já tinha sido divulgado através do próprio Olympique, quando colocou a lista relacionada de todos os atletas que vai fazer essa pré-temporada, vamos colocar assim. Aí o Júlio Miguel Neto trouxe a informação que, obviamente, o Gerson, que já foi, né, já viajou ontem em direção à Espanha, direção à França, porque tem uma reunião marcada dia 10 de dezembro, hoje é dia 5, ou seja, daqui 5 dias, no final de semana, tem uma reunião marcada no próximo sábado, que vai ocorrer com o Javier Ribalta, o Pablo Longoria e também o seu pai, empresário Marcão. O Javier é diretor esportivo do Olympique, o Pablo Longoria é o CEO do Olympique, respectivamente, cada um com seus cargos importantes ali dentro para a tomada de decisão, que juntamente com seu empresário e o jogador vão fazer essa reunião importante para ver se essa negociação vai acontecer ou não. Lembrando que o Flamengo só volta a negociar pelo Gerson, o Flamengo não desistiu, mas o Flamengo só volta a negociar pelo Gerson caso os franceses sejam flexíveis. Caso contrário, o Flamengo não tem interesse e aguarda nos bastidores. E cada vez mais o Olympique de Marseille se vê pressionado
com toda essa situação. Então, informação atualizada sobre Gerson. Aguardemos também os próximos capítulos, porque até esse período de janeiro pode ter ainda muitas águas para rolar debaixo da ponte. E o Flamengo, diferente de muitos que tinham falado, o Flamengo desistiu. O Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo deu aquela parada, aquele stop. E está aguardando, esperando as coisas de mercado acontecerem. Esperando também se chegaria a proposta melhor para o Gerson, que não tem acontecido. Por isso, o Olympique se vê pelas cordas e vê que, de fato, a única possibilidade de venda possível é para o Flamengo. Então, estamos aqui aguardando também qual vai ser o desfecho. Esperamos que seja um desfecho final, que é um jogador que encaixaria novamente como uma luva nesse nosso meio de campo. Outra informação, só lembrando, tá, galera? Deixa o like aí, é muito importante. Eu ainda vou falar sobre lateral esquerdo, sobre Arrascaeta, sobre Vitor Hugo. Então, deixa o seu like e se inscreva no canal. Sobre Gabriel Suazo. Quem é Gabriel Suazo, Letícia? Então, a informação que veio dos torcedores.com é que mesmo o Flamengo se movimentando com a compra definitiva do Ayrton Lucas, mesmo o Flamengo renovando e encaminhando a renovação do Felipe Luiz, que foi o que aconteceu, e mesmo o Flamengo não priorizando a contratação de um lateral esquerdo, o Flamengo tem analisado alternativas para esse mercado já de agora. Lembrando que possivelmente é a última temporada do Felipe Luiz no Flamengo, essa de 2023. Então, obviamente, o Flamengo já tem monitorado o mercado com antecedência. Pensando nessas alternativas, o rubro-negro, segundo a informação do torcedores.com, fez uma sondagem por Gabriel Suazo, que é lateral esquerdo do Colo-Colo. O chileno, que tem contrato até dezembro desse ano, vai estar liberado para atuar em outro clube sem nenhum pagamento de multa rescisória e não deve renovar com a sua equipe atual. Flamengo se interessou porque é um lateral esquerdo polivalente, ou seja, aquele lateral esquerdo com mais de uma função. Ele também pode atuar como meio-campista, assim também como ele pode atuar como um ala esquerdo. Então, o Flamengo achou ele bastante interessante e tem monitorado. O Flamengo não fez proposta por ele, não chegou nos finalmente com seu empresário e seu staff, mas tem já analisado alguns nomes no mercado, tanto para a lateral direita como para a lateral esquerda. Para a lateral direita, com urgência, como foi um pedido solicitado pelo Vitor Pereira, e a gente também que já sabe que é uma carência ali dentro do departamento de futebol, e tanto para o lateral esquerdo, não talvez para chegar agora nessa janela, mas o Flamengo já está se preparando ou para contratar no ano que vem, já pensando na saída do Felipe Luiz, ou para contratar no final do ano que vem, com essa possibilidade de ter pelo menos 2 laterais de esquerdo aí, de grande capacidade, que possa exercer muito bem essa função. Mas o Gabriel Suazo, ele é um jogador que hoje está muito mais próximo de atuar pelo nosso rival, pelo Fluminense, que inclusive já fez uma proposta e está sendo analisada. Além do Flamengo, Botafogo Internacional e Fortaleza também se interessou pelo Fluminense, como eu acabei de citar, é de fato o mais próximo na sua contratação. Se o Fluminense contratar, obviamente o Flamengo, que não fez nenhuma proposta, vai estar analisando outros nomes no mercado. Gabriel Suazo, torcedor, conhece ele? Colo-Colo, no Chile, já viu atuando? Acho que seria interessante? Coloca sua opinião aí também, tá bom? Sobre a Arrascaeta, informação do Fabrício Lopes. O seguinte, o clube do Flamengo está muito ciente, muito preparado que as propostas, que os interesses da Europa pelo Arrascaeta irá aumentar, principalmente depois de 28 minutos que ele teve a oportunidade aí de jogar finalzinho, né? Podemos jogar na terceira partida da fase de grupos aí da seleção uruguaia. Sabendo do interesse de alguns clubes da Itália, sabendo de interesse de alguns clubes da Alemanha, principalmente do Borussia, como a gente trouxe ontem na nossa live de domingo, que foi sensacional. Existe também informação, segundo o Fabrício Lopes, que o Atlético de Madrid, isso mesmo, está de olho e já pretende vir com toda a força possível na sua contratação. Isso porque o Simeone tem hoje um jogador muito importante, que é o João Félix. João Félix, que para quem tem acompanhado, está atuando na seleção de Portugal, é titular e, de fato, joga muita bola. É um jogador acima da média, tem sido um dos destaques também nessa Copa do Mundo. O Simeone sabe que ser destaque na Copa do Mundo existe sim um interesse da Europa. E o Simeone sabe que pode sim chegar grandes propostas pelo João Félix. Já sabendo e já se antecipando dessa perda, o Simeone vê com bons olhos o Atlético de Madrid fazer uma boa proposta pelo Arrascaeta. Porque mesmo sonhos latente entre João Félix e Arrascaeta, o Simeone vê que o Arrascaeta cumprir funções
com que o João Félix desempenha nesse lado ofensivo e vê como um cara diferenciado, vê o jogador com bons olhos. As notícias que correm por lá é que a proposta pode chegar entre 19 milhões de euros a 20 milhões de euros. Mas nos corredores e nos arredores rubro-negros, todo mundo cita e fala o seguinte: a Arrascaeta não sai se não for pelo valor da sua multa de 40 milhões de euros. Abaixo disso, o Flamengo não tem interesse em dispensá-lo, a não ser, obviamente, que o atleta fosse uma barra para a sua saída. Mesmo assim, o Flamengo tem direitos econômicos aí também sobre o seu contrato. Hoje, vocês verem como é que ele já está sendo noticiado. Hoje saiu no jornal AS, que é um jornal assim, muito conhecido da Espanha, muito falado, saiu na capa o Arrascaeta. E aí tem alguns trechos lá que eu vou deixar depois para explanar para vocês com mais cuidado em outro momento, mas resumindo aqui a matéria do Arrascaeta que estava no jornal AS da Espanha, dizendo o seguinte: valorizado, chamando ele de decisivo, falando que é um meia-campista de muito talento, falando, inclusive, que é um absurdo o Diego Alonso, que era o técnico, né, porque ele pediu demissão, era o técnico da seleção uruguaia, ter dado pouca oportunidade para um meio-campista diferencial como a Arrascaeta. Então, assim, ele já está sendo noticiado na Espanha, por isso a informação do Fabrício Lopes, que procede. Além disso, obviamente, ele está sendo monitorado por outros clubes, e isso aqui não é novidade para ninguém. A gente segue atento a toda essa movimentação no mercado. O Arrascaeta pode sim, até por um clube como o Atlético Madrid, pode sim estar saindo pelo Flamengo, mas o Flamengo não vai abrir mão e não vai negociá-lo por qualquer valor, porque sabe da dificuldade de uma outra contratação para essa posição, tá bom, galera? Então, atualizado aqui sobre a Arrascaeta. Sobre o Vitor Hugo, a informação é que ele tem recebido algumas sondagens, ainda não recebeu proposta na mesa, mas tem recebido algumas sondagens, principalmente de Real Madrid, clube esse que contratou ainda garoto também, o Vini Júnior Renier, e recebido algumas sondagens também do Lyon. Ele que recebeu 37 oportunidades nessa temporada de 2022, fez 3 gols e 4 assistências, teve seu contrato renovado até final de 2028, teve essa extensão, e hoje a multa rescisória do Vitor Hugo é na casa dos 100 milhões de euros. O fato do Vitor Hugo ser considerado como um coringa, muitas vezes sendo analisada pelos outros clubes aí fora, por quê? O Vitor Hugo atuou como meio-campista, que a priori é a sua posição primária, né, a sua posição ali principal, mas ele também atuou no Flamengo como segundo volante e até alguns momentos como falso 9. Então, isso desperta o interesse de outros clubes que vê no atleta, que ainda pode ser, obviamente, muito lapidado, pode crescer ainda muito seu futebol, vê ele como um jogador interessante para receber propostas. Lembrando que a janela só abre dia 11 de janeiro. Pode receber alguma proposta de saída. Sobre Vitor Hugo, nação rubro-negra, teria interesse na sua permanência? Acha que seria viável que o Flamengo não fizesse ainda nenhuma negociação por ele? Ou vocês acreditam que o Flamengo deveria negociá-lo, dar rodagem, experiência, assim como fez com o Vini Júnior, assim como fez também o Renier, né? Duas situações aí que a gente sabe a respeito sobre toda essa negociação. Saiu algumas notícias aí, informação também agora atualizada no GE, sobre o Flamengo virar SAF, tá? Sobre o Flamengo virar SAF. Vamos lá. A informação diz o seguinte: quarta-feira, dia 7, quarta-feira agora, Flamengo vai ter uma reunião na Gávea de 6h30 até 8h30, onde será o evento da SAF no Brasil, o que pode mudar o futebol nos próximos 5 anos, tá? Apesar do Flamengo não ter uma transição para a SAF, o BAP, o nosso Luiz Eduardo Batista, que a gente conhece bastante, foi o responsável por fazer essa convocação para o evento. E ele disse o seguinte, então, palavras do BAP: o Flamengo pretende entender o contexto que está acontecendo no mundo do futebol com a criação de empresas que no Brasil têm sido mais conhecidas como SAF. Não vai ser a primeira palestra. Fizemos uma falando sobre a condição econômico-financeira dos demais clubes com o Fernando Ferreira, da Pluri. Ele falava como alerta da importância que as SAFs podem ter no futebol mundial, em especial no Brasil, nos próximos 10 anos. E o Flamengo não pode estar alheio a isso. Em que pese a saúde dos nossos números, é importante que a gente consiga entender os movimentos do futebol e contextualizar como é que o Flamengo vai se situar nesse mundo em função dessas mudanças que são inevitáveis e que estão a ocorrer nos próximos anos. Se no futuro tiver que, por meio da SAF, o Flamengo quer, por meio das SAFs, o Flamengo quer estar absolutamente preparado para isso. Se o Flamengo tem uma predileção especial por SAFs, não temos. Mas o Flamengo vai seguir de acordo com a nossa filosofia, lutando para vencer, vencer, vencer. Então, afirmou aí
o nosso presidente do Conselho Administrativo da Gávea, o BAP, falando que o Flamengo quer entender um pouquinho como está funcionando essa SAF, não tem interesse em tornar SAF, né, nem ali nos arredores rubro-negros, mas todo mundo segue atento a tudo a respeito dessa situação e, obviamente, quer estar por dentro dos números, de como está funcionando, para não ficar distante daqui 10 anos outros clubes estarem com uma força gigantesca de SAF e o Flamengo ficar para trás, já que o Flamengo depende basicamente das suas próprias pernas, tá bom, galera? Então é isso, né? Vídeo assim, completaço de informação nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro para você. Lembrando e reforçando, hoje, no final da tarde, por volta das 5h50, 6 horas da tarde, tem o nosso pós-jogo aí das oitavas de final, Brasil e Coreia do Sul. Então, ativa o sininho e esteja com a gente também nesse pós-jogo da seleção brasileira, tá bom, galera? Beijo no coração de vocês, uma excelente segunda-feira para todos. Até mais tarde, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.